Olá, família viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun e hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre viagem de avião longa com criança. Esse foi um tema que eu acabei de receber bastante perguntas lá no nosso Instagram, então eu resolvi trazer aqui para gerar conteúdo para vocês e ajudar vocês na sua próxima viagem. Então a gente está aqui de cenário novo e esse é um vídeo patrocinado pelo Clube das Famílias Viajantes, que é um clube onde você aprende o passo a passo para planejar a viagem para qualquer lugar, com segurança, diversão, economia e lucro, tá? Que é possível e nesse clube a gente mostra isso para vocês. Uma viagem não é feita só de gastos, ela pode ser ali recompensada com algum lucro e a gente mostra isso no nosso clube. Mas se vocês quiserem saber mais, no final do vídeo eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês acessam para ter esse conteúdo. Mas hoje o assunto do vídeo é sobre viagem de avião com criança. Eu vou trazer algumas perguntas aqui que eu acabei de receber em relação ao que levar na bagagem de mão, o que não pode levar, em relação a como entreter as crianças durante essas horas de viagem. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal sobre isso. Inclusive, a gente já tem um treinamento sobre esse passo a passo que a gente faz para trazer leveza nas nossas viagens com a nossa criança e com nossos clientes também. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu faço por aqui com vocês, tá? A primeira coisa é a gente ter consciência sobre o horário do voo. Quando a gente tem consciência sobre isso, a gente começa a se adaptar à rotina, principalmente se tiver fuso horário diferente, para que a criança não sofra tanto com jet lag, que é realmente essa mudança de horário que a gente tem quando a gente vai para destinos internacionais, por exemplo. Se a gente viaja dentro do Brasil, a gente não tem muito problema quanto a isso. No máximo a gente muda 1, 2 horas ali de diferença, mas não é nada ali que a gente vai sofrer tanto com isso, né? Então, em relação a viagens internacionais, que a gente vai ter um fuso horário bem diferente, eu já começo a me adaptar a uma rotina diferente aqui. E também preste atenção no horário do voo, principalmente para a gente pegar um voo ali na parte noturna, que a gente dorme mais, ou então um voo que a gente vai chegar lá num horário ali de manhã, no destino, para que a gente já aproveite o destino ali e durma durante a viagem para que a gente não sofra com o jet lag. Essa é uma das alternativas. Em relação ao que levar, vai depender muito de viagens nacionais ou internacionais. As viagens nacionais, a gente tem que pensar ali em levar coisas, a gente não tem muito problema, na verdade, com o que levar. Tanto a líquido, essas coisas é muito mais permissível quando a viagem é nacional. Em relação à medicação, eu sempre tenho em mãos, tanto viagens nacionais ou internacionais, eu sempre tenho em mãos um kit ali de básico de medicações, caso eu vá precisar durante o voo. Falo pra vocês que eu nunca precisei, graças a Deus, mas eu, na minha infância, precisava bastante. Eu sofria muito nos voos, então eu comecei a aprender isso na minha infância, né? Eu tinha muito problema de dor de ouvido, eu tinha muito problema de enjoo durante o voo. Então, até hoje, eu tenho esses problemas e eu já faço a medicação conforme a minha médica orientou. E aí, essas medicações básicas, geralmente, se você for numa consulta no pediatra, ele vai te orientar ali alguns medicamentos básicos, como remédios para febre, dor e enjoo, para que você tenha em mãos durante o voo, principalmente se a viagem de avião for longa. Então, você já tem essas medicações ali, mas sempre de acordo com o seu médico. É sempre bom visitar um pediatra antes, fazer uma consulta para que você leve a medicação correta, tá? E se a viagem for internacional, alguns pontos que eu sempre faço, eu pego a bula da medicação e enrolo em cada medicação e também levo a receita médica, porque caso precise apresentar, a gente tem isso em mãos, tá? Alguns voos internacionais, eles pedem isso, e a gente já pediram isso para mim no México e também quando eu fui para os Estados Unidos, uma das vezes eles pediram e como estava tudo bem organizado, não teve problema nenhum, tá? Então isso é em relação à medicação. E como que eu faço a preparação ali para o voo para que a criança não sinta nada? Pontos que eu sempre falo aqui, sempre trago para vocês. A pressão no ouvido da criança, assim como nós adultos, é grande tanto na decolagem quanto na aterrissagem. Então eu sempre me atento em relação a isso, para que se a criança estiver sugando ou mastigando, fazendo movimento de sucção ou mastigação, essa pressão diminui. Então, desde o bebê,
quando a Bebela era bebê, eu, na época, ofereci o peito, porque era o que ela tomava. Mas pode ser uma mamadeira, algo do tipo, pode ser alguma coisa para a criança mastigar, se ela já for maior, pode ser um suco para ela tomar. Então, esse movimento vai aliviar essa pressão no ouvido. Um chiclete, caso a criança já coma chiclete, né? Vai depender. Então, diminui essa pressão no ouvido, tanto na decolagem quanto na aterrissagem. Então, vai evitar essa pressão. Outra coisa é sobre entretenimento durante as horas de viagem. Isso é algo que eu não deixo para trás. Por mais que a criança durma no voo todo. Ah, não, meu filho é acostumado a dormir, mas pode ser que um dia ele não durma. E pode ser também que a tela, muitos pais confiam muito na tela do celular, no entretenimento no celular, e muitas vezes isso, dependendo da quantidade de horários de voo, isso pode irritar. Então, a gente tem que ter outros artimanhas em mãos. E o que é isso, Vanessa? Eu sempre preparo um kit para levar no avião de entretenimento. O que tem nesse kit? Às vezes, aqui no canal vocês vão ver vários vídeos que eu já fiz sobre isso. Às vezes eu coloco gibis, mini gibis, eu sempre tenho. Ou eu coloco, sempre tem lápis, caneta, sempre tem papel, caderno, alguns jogos, dependendo da idade. A gente tem vários tipos de jogos. Inclusive, a gente tem um e-book que é 84 brincadeiras para você entreter as crianças durante as horas de viagem. Vai ter ali entretenimento, são entretenimentos para criança de 6 meses a 12 anos e vai ter entretenimento para você intercalar em várias viagens ali. Então, ali dentro, se você quiser saber mais sobre o e-book, eu deixo o link aqui embaixo. E essa é uma das formas que eu faço. Eu nunca mostro todos os brinquedos de uma vez, eu separo em bolsas separadas, organizadas de acordo com a categoria do brinquedo, para que ela não veja tudo de uma vez e se canse muito rápido. Isso eu faço desde pequena com ela e sempre deu muito certo. Inclusive, várias pessoas que já adquiriram o e-book deram feedbacks super positivos em relação a isso, tá bom? Outra coisa também é a gente sempre ter em mãos lanchinhos, lenço umedecido, gel antisséptico, uma roupa, uma troca de roupa. Então, essas são coisas que eu sempre levo na minha mala de mão, porque eu acho sempre necessário, mesmo antes de tudo isso estar acontecendo, de tudo isso acontecer, eu sempre tinha antisséptico, o lencinho umedecido, eu sempre tinha álcool em gel, eu sempre levava isso nas minhas viagens, para sempre limpar ali a área que ela brinca, principalmente quando a criança é pequena, porque pode colocar a boca ali a gente sabe que a aeronave hoje tem processo de limpeza muito bom, mas eu sempre gosto de levar os meus processos de limpeza para ainda aumentar e intensificar isso, principalmente se a criança for pequena. Eu sempre limpo ali o lugar que a gente coloca os braços, a mesinha da frente do avião. Isso daí ajuda muito a gente também, tá? Então, hoje eu quis aqui falar um pouquinho de tudo ali, um resumo básico de algumas perguntas que chegaram no Instagram, que quem viu aí, quem acompanha nosso Instagram, sabe que a gente viajou agora e chegaram algumas perguntas em relação a isso. Então, quis trazer isso aqui para vocês, como ter uma viagem ali mais tranquila com criança de avião, inclusive. No nosso Clube das Famílias Viajantes, assim como eu falei no começo, a gente tem um módulo só que a gente fala sobre viagem com criança, só sobre esses processos. Inclusive, o Brincando na Viagem também é um bônus que você ganha se entrar no nosso Clube das Famílias Viajantes. Mas ele não fala só sobre viagem com criança, ele tem um módulo específico para isso. Mas ele fala sobre todos os processos, todos os passos para planejar uma viagem para qualquer lugar. E lembra que eu falei sobre economia, lucro? Tudo isso a gente fala lá dentro. A gente fala sobre as melhores estratégias para você comprar passagens aéreas, sobre as melhores estratégias para você aprender a acumular milhas, até mesmo na sua hospedagem você consegue acumular milhas, vender aquelas milhas e pagar pela sua hospedagem, quem sabe? Isso tudo a gente ensina no nosso clube, sobre como fazer um roteiro da harmonia, que é um roteiro que pensa não só em adulto, mas nas crianças, sobre seguro na viagem, sobre meios de transporte. Então a gente realmente detalha ali todos os passos de qualquer planejamento para qualquer lugar do mundo. Se você quiser saber mais sobre o nosso clube, o link está aqui embaixo. Acesse esse link que tem uma aula experimental gratuita para vocês, que aí vocês já vão sentir o clima de como é o nosso planejamento.
Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, indica para um amigo, leva aí para uma mamãe, um papai que está começando a viajar com seus filhos e querem. São pequenas dicas aqui que facilitam muito a nossa viagem e às vezes a gente não se atenta para isso e só se atenta quando passa por um grande perrengue na viagem. Porque eu não quero que vocês passem por isso. Por isso eu trago a informação aqui. Espero que tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau!